Olá, este vídeo é o primeiro de uma série de vídeos sobre estruturas básicas do R. Na maior parte das vezes que estivermos usando o R, estaremos trabalhando com arquivos de dados como este, que foi mostrado no vídeo sobre classificação de variáveis. Frequentemente podemos realizar nossas análises e manipulações em arquivos de dados usando os menus do R Commander. Porém, eventualmente, teremos que manipular as estruturas de dados que suportam esses arquivos ou utilizar recursos de comandos que não encontram suporte em uma interface gráfica. Assim, esses vídeos irão apresentar as estruturas básicas do R e podem servir como referência quando for necessário utilizar o R via linha de comando. Vamos utilizar nessa primeira série de vídeos o RStudio. Estou aqui na área de console do RStudio. Para executar um comando, basta digitá-lo após o prompt de comando, que é esse sinal de maior, e em seguida apertar a tecla Enter. Os resultados são mostrados logo abaixo. Por exemplo, se eu digitar 4 mais 3 menos 5 e pressionar a tecla Enter, o resultado vai ser esta operação, 4 mais 3 menos 5, que vai dar 2. Essa expressão apresenta os operadores de soma mais e subtração menos. Este número 1 entre colchetes, precedendo o resultado, apenas indica que o elemento a seguir é o primeiro elemento do resultado. Neste exemplo, só há um elemento no resultado, o 2. Mais de um comando pode ser digitado na mesma linha, desde que estejam separados por ponto e vírgula. Por exemplo, vamos fazer esta operação. 2 vezes 5 mais 1. E essa outra operação, 3 elevado ao quadrado mais 28 dividido por 7. Se eu pressionar Enter, vão aparecer agora dois resultados, o primeiro da primeira operação e o segundo da segunda operação. Então, 2 vezes 5 mais 1 dá 11. 3 ao quadrado é 9, 28 dividido por 7 é 4. Somando os dois, dá 13. Esse símbolo, o circunflexo, é o símbolo para exponenciação. E essa barra é o símbolo para divisão. Vamos lembrar que o R segue a ordem de prioridade das operações. Então, a multiplicação e a divisão são prioritárias em relação à soma e à subtração, e a exponenciação é prioritária em relação às outras 4. Para alterar a ordem com que as operações são realizadas, eu tenho que usar parênteses. Por exemplo, vamos supor que eu quisesse, nessa primeira operação, primeiro somar o 5 com 1 e depois multiplicar por 2. Então, eu faria essa operação, 2 vezes, entre parênteses, 5 mais 1. Então, 5 mais 1 dá 6, vezes 2 dá 12. Essa expressão, 10, 2 pontos, 50, vai gerar uma sequência de números inteiros de 10 até 50. Agora dá para observar que os números entre colchetes que precedem os números da sequência indicam a posição do primeiro número a seguir na sequência. Então, o 10 é o primeiro número da sequência, o 29 é o 20º e o 48 é o 39º número nessa sequência de 10 a 50. Vamos recordar que para recuperar comandos anteriores, eu posso pressionar a tecla de seta para cima, que vai retornando os comandos executados até então na ordem do mais recente para o mais antigo. Então, se eu pressionar a seta para cima uma vez, vai retornar a expressão que gera a sequência de 10 a 50. Se eu pressionar a seta para cima novamente, vai retornar a operação 2 vezes 5 mais 1, e assim por diante.
E se eu pressionar a tecla de seta para baixo, vai retornar os comandos mais recentes a partir do último comando na linha de comando. Se eu pressionar a tecla de seta para baixo agora, vai retornar a expressão que gera a sequência de 10 a 50. Se eu pressionar a tecla para baixo mais uma vez, vai retornar a linha em branco. Vou escrever a seguinte expressão: todo texto depois de um símbolo de hashtag é interpretado como um comentário no R. Ele não é executado. Esses comentários são úteis para esclarecer a natureza do comando ou do trecho de código que está sendo executado. Então, se eu pressionar Enter, o R vai executar este comando e vai ignorar o que está depois da hashtag. Vou executar o seguinte comando: y igual a 10. Enter. Tudo no R é objeto. Para atribuir resultados de operações a algum objeto que pode ser posteriormente manipulado, usamos o símbolo de igual. Também podemos usar a combinação do símbolo de menor com um tracinho, que vai ter o mesmo efeito. Em ambos os casos, o valor 10 foi atribuído ao objeto y. Este objeto aparece no ambiente do R. Os nomes dos objetos devem começar com uma letra, pode inclusive ser apenas uma letra, como esse caso, e pode conter letras, números, pontos, o underline, mas não são permitidos vírgula, ponto e vírgula, dois pontos e espaço. Ao executar esses dois comandos, nenhum resultado foi mostrado na tela, mas o objeto y foi criado na memória do computador. Para exibir o conteúdo de y, há duas formas. A primeira delas é simplesmente digitar o nome do objeto na linha de comando e pressionar a tecla Enter, e o resultado é mostrado abaixo. Isso é chamado de autoimpressão. Outra forma é usar a função print. Então, print y vai ter o mesmo resultado. Quando a gente está usando normalmente a linha de comando, não usamos a função print. É muito mais fácil usar a autoimpressão. Porém, ao escrever scripts, funções ou programas mais longos, há necessidade de explicitamente imprimir objetos, porque a autoimpressão não funciona nesses cenários. É recomendável atribuir nomes aos objetos que tenham significado lógico. Isso facilita lidar com um grande número de objetos. Letras maiúsculas, minúsculas são consideradas diferentes para o R. Assim, se eu digitar Y maiúsculo na tela, vai dar um erro porque o objeto Y maiúsculo não foi encontrado. O R possui 5 classes básicas ou atômicas de objetos: Character, Numeric, Integer, Complex e Logical. Então, vamos ver alguns exemplos. Vamos fazer x igual, entre aspas, dupla. Olá. Então, criei um objeto do tipo character e atribuí com o nome x. A função class, aplicada a um objeto, retorna a classe desse objeto. Então, a classe de x vai ser character. Também poderia criar o objeto x usando aspas simples. O resultado é o mesmo. A classe de x continua sendo character. Se eu fizer y igual a 2,
A classe de y vai ser numeric e não integer. Isso porque, para eu criar um objeto do tipo integer, por exemplo, z igual a 4 inteiro, eu tenho que seguir o número da letra L maiúsculo, desta forma. Então, a classe de z vai ser integer. Vou criar um outro objeto, z.1, igual a true. Esse objeto é do tipo lógico. A classe de z.1 vai ser igual logical. Um objeto do tipo logical pode ser true ou false. Então, por exemplo, z.2 igual a false. Então, o valor true tem que ser escrito em letra maiúscula e false também em maiúsculo. Somente um T maiúsculo também é interpretado como true. E somente o F maiúsculo também é interpretado como false. A classe de Z2 vai ser logical. Finalmente, eu tenho um objeto tipo complex, por exemplo, C1 igual a 1 mais 0i, que indica um número complexo. Então, a classe de C1 é complex. Então, observe que todos os objetos que nós criamos nessa seção até agora aparecem na área do Global Environment. O R possui alguns valores que são especiais. Então, se eu dividir 1 por 0, por exemplo, vai dar um número infinito, que pode ser usado em cálculos ordinários. Por exemplo, se eu dividir 1 por inf, vai dar 0. Analogamente, menos inf representa menos infinito. Então, menos 1 dividido por 0 vai dar menos inf. Se eu dividir 0 por 0, vai dar not a number, N-A-N. E o outro símbolo, NA, significa valor ausente. É um valor que eventualmente pode estar faltando numa entrada de dados, por exemplo. O R é uma linguagem altamente extensível. Novas funcionalidades são adicionadas ao ambiente por meio da implementação de funções agrupadas em módulos ou pacotes. Em geral, ao realizar uma análise estatística, o usuário não irá implementar novas funções, e sim irá utilizar as funções já disponíveis no R. As funções no R possuem um nome seguido de 0 ou mais argumentos entre parênteses. Nós já usamos algumas funções até o momento. Por exemplo, a função class, que retorna a classe do objeto. A função print, que imprime o valor do objeto na tela. Vamos ver mais alguns exemplos de função. X igual a C, 1,4,6,1,10. Essa função cria um vetor de 5 valores e esses valores são armazenados no objeto x. Então, se eu imprimir o valor de x, eu retorno este vetor. A função min retorna o mínimo do objeto que você colocar entre parênteses. Então, o mínimo de x vai ser 1, o menor valor nesse conjunto de números. A função max vai retornar o máximo. Então, o máximo de x vai ser 10. A função sum, S-U-M, vai retornar a soma dos elementos do objeto entre parênteses. Somando 1 mais 4 mais 6 mais 1 mais 10 vai dar 22. A função
prod de um objeto vai retornar o produto dos elementos deste objeto. Então, 1 vezes 4 vezes 6 vezes 1 vezes 10 vai dar 240. A função length vai retornar o número de elementos no objeto entre parênteses. Então, tem 5 elementos em x. E a função unique vai retornar os valores distintos do objeto entre parênteses. Então, tem 4 valores diferentes, 1, 4, 6 e 10. O 1 aparece 2 vezes neste conjunto. Estes são apenas alguns exemplos de funções. Mais detalhes de funções vamos ver ao longo deste curso e em um vídeo específico. No próximo vídeo nós vamos abordar os vetores no R. Até lá!